Teremos agora um estudo de caso que vai destacar os benefícios da proteção do acesso, inclusive para terceiros. Quero convidar aqui ao palco ele que é Country Manager Brasil da Apigate, Marcos Tabajara, e o Sales Engineer Brasil da Apigate, Rafael Teixeira de Lima. Muito bem, um prazer enorme revê-lo. Tudo bem? Olá, tudo bem, Rafael? Por favor, fiquem à vontade. Boa apresentação para vocês. Boa tarde. Perfeito. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Hoje a gente vai falar de acesso seguro para terceiros e qual que é o risco. Então, eu vou fazer uma contextualização, entrego para o Rafa fala como é que a gente resolve isso usando tecnologia da Apigate. Primeiro ponto aqui, o Gartner fez um estudo ano passado e apontou o seguinte, olhando para risco de terceiros fornecedores, ok? 52% dos líderes do Departamento Legal e de Compliance tem uma grande preocupação em relação ao risco de terceiros que estão acessando as aplicações corporativas. E 83% dos líderes dessas mesmas empresas, que passa por jurídico, compliance, TI, segurança, também têm preocupação a respeito disso, mas eles detectaram o seguinte, eles entenderam melhor o risco que os terceiros trazem só depois da implementação do serviço desses terceiros através de fazer due diligence. Então, o que a gente tem aqui? Existe sim uma consciência e uma constatação do risco do terceiro. Mas tem um outro dado de um outro instituto, que é o Ponemon, que apontou o seguinte, que no ano passado, 2022, 51% das violações de dados tiveram origem nesses mesmos terceiros. Então, o que a gente pode constatar aqui? Existe uma diferença entre a postura de segurança dentro das empresas de vocês em relação à postura de segurança dentro de quem você está contratando. O pessoal que vai acessar seu banco de dados, seu ERP, suas aplicações, existe uma diferença muito grande. Então, aí a constatação agora é da Apigate nos nossos estudos e conversa com os nossos clientes. 3 pontos a gente entendeu no que tange acesso seguro. O primeiro, acesso inseguro, ou seja, você tem um acesso inseguro externo de um terceiro, de um fornecedor, trazendo para o seu ambiente seguro. Mas você está trafegando uma porção insegura para dentro da sua rede. O segundo ponto, que aí faz diferença, que correlaciona com o primeiro. Se você concedeu esse acesso seguro e dentro do seu ambiente corporativo de aplicações, você não tem controle de privilégio de acesso, você está entregando um ambiente totalmente aberto para um indivíduo, um terceiro, malicioso, um hacker, ficar transacionando ou andando dentro do seu data center ou entre seus servidores de dados, de RP, de backup e por aí vai. O terceiro e último ponto aqui que a gente constatou é que você não tem controle, você tem medo ali em cima, o pessoal aponta como risco, mas você não tem controle sobre as credenciais que foram vazadas lá do seu terceiro. Credenciais vazadas, credenciais que não são nominais, ou até mesmo agora, um ataque está crescendo, não é novo, mas está crescendo em escala, que é o Access Broker, ou seja, um funcionário deixa um hacker conectar na máquina dele de fora, usando uma conexão externa, para acessar o ambiente corporativo. Então, esses 3 pontos foram que nós constatamos conversando com os principais CISOs aqui no Brasil. Então, o que a gente tem aqui? Existe uma discrepância entre elevação de postura dentro da sua empresa com quem você está contratando, principalmente os provedores de TI, não estou falando nem dos provedores de segurança, que também acontece, mas dos provedores de TI. O que o Rafa vai fazer agora é apresentar uma solução na camada de tecnologia que mitiga com isso, acaba com isso daí. A gente tem capacidade de acabar com esse risco, e ele vai comprovar aqui agora nesse momento. Beleza, vamos lá, pessoal. Deixa eu passar aqui o próximo slide. Bom, nesse slide aqui a gente vai apresentar quais são os problemas que nós temos detectado com os nossos clientes em diversas conversas que nós temos, tá? Provavelmente vocês possam se familiarizar com algum desses problemas, caso seja mais do que 1, 2 ou 3, eu acho que é bom ir conversar com a gente lá
depois, tá? Bom, aqui primeiro nós temos o terceiro, né, que vai acessar a sua infraestrutura para cumprir a carga horária dele, cumprir a atividade na qual ele foi designado a estar atendendo vocês, tá? E onde esse terceiro vai estar acessando? Como o Luiz comentou aqui agora, o perímetro ele foi dissolvido, né? Então ele vai acessar de qualquer localidade, do escritório da companhia dele, ou provavelmente de um evento, ou de qualquer lugar que ele esteja, tá? Então o perímetro ele está em qualquer lugar, tá? E quais são os problemas, né, que estão relacionados a esse perímetro, a esse acesso do terceiro a recursos críticos e, o pior, né, a dados críticos da companhia? Deixa eu ver aqui. Bom, primeiro problema é compartilhamento de credenciais ou contas não nominais, né? Parece um problema antigo que já foi solucionado, mas isso existe muito, né? Compartilhamento de credenciais. Você contrata uma empresa terceira, muda o usuário compartilha a senha com o outro para cumprir a carga horária ali, a função dele, e isso você perde a rastreabilidade de fato de quem está realizando aquela atividade, consumindo aquele dado crítico na companhia. O segundo problema, que gera um problema muito maior ainda, é a falta de postura, né, de controle, né, e acaba gerando também um problema de rastreabilidade em caso de incidentes de segurança, ou seja, eu não sei qual é a postura, eu não sei qual é o risco atrelado àquele acesso do usuário aos meus dados críticos. Ou seja, eu não sei se aquele usuário, aquela companhia que está me prestando serviço, tem o mesmo nível de segurança na qual eu dependo para entregar o meu negócio. O terceiro problema aqui é o nível de acesso estático, né? O usuário acessa, ele tem um nível de acesso pela manhã. Caso ele sofra um ataque, o nível de risco dele muda durante a jornada de trabalho, ele continua tendo o mesmo nível de acesso ali, sem nenhuma mudança na amplitude de acesso. O quarto item aqui é sem controle de privilégio de acesso, né? O usuário acessa tudo que ele quer acessar ali, conseguiu acesso, fez a movimentação norte-sul, ele pode visualizar toda a rede, inclusive coisas, né, dados, aplicações que ele não deveria ter direito, né? Gerando uma exposição enorme aí para dados críticos. Quarto ponto aqui é a vulnerabilidade na transmissão de dados, né? O Luiz também comentou aqui o ciclo, né, da vida o ciclo de vida dos dados, né? E a transmissão dos dados é algo muito importante, que muitos ataques são explorados nessa fase aí de consumo dos dados. E, por fim, aqui o vazamento de dados, né? Quando a informação é algo de valor hoje em dia, esse é o pior dos cenários que pode acontecer. Vazamento de dados, credenciais, que comprometa o negócio da companhia na qual esse terceiro está provendo o serviço. E esses problemas que nós citamos aqui, ao final gera um problema maior, né? Que é todos os riscos que estão atrelados a essa identidade desse terceiro acaba podendo ser transmitidos para a companhia, afetando o negócio da companhia ali, como os diversos ataques que a gente tem presenciado hoje em dia. Bom, no próximo slide aqui, nós vamos falar como é a proposta da AppGate para esses problemas que muitos de nós já conhecemos aqui hoje, tá? Bom, a proposta da AppGate é um acesso seguro para usuários terceiros ou qualquer tipo de usuário. E a proposta da AppGate traz aqui, primeiramente, a validação da identidade, ou seja, uma validação de uma identidade multidimensional, que nós chamamos, que vai muito além de analisar o usuário e senha, tá? Entra aí também a postura de segurança, segundo fatores de autenticação que podem ser próprios da AppGate, para garantir que, de fato, aquela identidade que deve ter direito a acessar um determinado recurso ou determinado dado, realmente ela está utilizando ela de fato, tá? Postura de segurança. A AppGate consegue implementar uma estratégia de análise de postura de segurança granular do dispositivo e de todo o perímetro, dando, de fato, uma visibilidade do risco atrelado àquele acesso daquele usuário e permitindo, ali, em caso de incidente, você ter rastreabilidade ali do risco que foi responsável ali por aquele incidente. Acesso dinâmico e contínuo com elevação de controle, né? O usuário acessa aquilo que ele tem que acessar e caso ele tenha alguma mudança no seu contexto de risco, nós temos a capacidade de elevar o nível de controle para diminuir o risco. Então, por exemplo, para acessar determinado recurso,
O usuário tem que ter o firewall ativo, o sistema operacional atualizado e uma EDR em funcionamento. Não tem algum desses itens, nós podemos elevar o nível de controle com o segundo fator de autenticação para ele comprovar que de fato é ele, para mitigar esse risco ali, ele continuar a sua jornada de acesso. Infraestrutura ofuscada, né? Nós temos a capacidade de ofuscar toda a infraestrutura crítica da instituição com microsegmentação, ofuscar a nossa própria infraestrutura de ataques e, consequentemente, toda a infraestrutura atrás de nós e proteger também o usuário que está consumindo o dado crítico. Então, nós conseguimos proteger os dados em todas as suas fases de vida, né? Armazenamento, transmissão e manipulação. Criptografia de ponta a ponta, com TLS 1.3. Então, o dado, desde quando ele é armazenado até o usuário consumir ele no seu dispositivo, ele vai ser trafegado de forma protegida e criptografada. E, por fim, controle de acesso integrado, né? A nossa solução ela tem a capacidade de se integrar com IDPs, múltiplos IDPs ao mesmo tempo, para ambientes muito complexos, integração com múltiplos fatores de autenticação também, que permite você ter diferentes estratégias de acordo, né, com a criticidade de cada recurso. Ou integração com qualquer outra solução via API, consolidando todo o ecossistema de segurança com o AppGate SDP. Bom, e para finalizar aqui, como funciona o AppGate SDP, né? Essa estratégia é bem bacana, mitiga diversos riscos que a gente analisou aqui agora, mas como tudo isso é entregue? A nossa solução conta com a camada de proteção que nós chamamos de Single Package Authorization, tá? Que permite que somente usuários que façam um processo de autenticação forte com a negociação do pacote SPA, possa, de fato, abrir uma comunicação TLS com os nossos appliances, fazendo com que eles fiquem ocultos de qualquer tentativa de ataque e, consequentemente, contra a infraestrutura também. Então, o usuário, quando ele vai se conectar à sua infraestrutura crítica, ele faz esse processo de negociação, apresenta a sua identidade, que vai ser validada no Identity Provider próprio do AppGate SDP, que é muito interessante para caso de usuários terceiros que vão acessar recursos pontuais na sua infraestrutura, ou no Identity Provider na qual nós estamos integrados, tá? A partir desse momento, nós enquadramos o usuário numa política de menor privilégio, tá? E dinâmica também, de acordo com o risco do usuário. E, nesse momento, o usuário vai se conectar aos gateways que vão estar distribuídos nos diversos data centers que a companhia pode ter. Tendo em conta que o SDP ele vai atender ambientes híbridos, tá? E extremamente complexos, como on-premises, cloud, multi-cloud ou SaaS. Tá? Então, nós vamos posicionar nossos appliances para ter visibilidade de quais são os recursos que o usuário deve acessar ali. Nesse momento que o usuário tem já os seus direitos determinados, vai ser criado um túnel, né, de segmento único do usuário até cada aplicação que ele tem direito, e com a microsegmentação nós podemos manter ofuscados os demais recursos que esse usuário não tem direito de acessar, impedindo aí a movimentação lateral. E, por fim, o AppGate SDP monitora continuamente as mudanças de risco do usuário e pode, de forma dinâmica, alocar o usuário no novo segmento de rede ali a determinados recursos de acordo com a mudança no contexto dele. Então, por exemplo, a usuária aqui, ela está do dispositivo da própria instituição, né, no escritório da companhia, e mudou o contexto. Agora ela foi para o aeroporto, está com um dispositivo próprio, né, mudanças que a gente viu na última palestra também, né, ou no evento aqui. Ou seja, mudou o nível de risco dessa usuária. E, a partir desse momento que o SDP detecta isso, ele pode negar totalmente o acesso dessa usuária, dependendo da estratégia de segurança, pode elevar o nível de controle para mitigar esse cenário, esse perímetro que a usuária está utilizando para acessar o recurso, para que essas aplicações não sejam expostas a esse risco que ela está representando nesse momento. E, para finalizar aqui, pessoal, essa arquitetura do AppGate SDP ela foi desenvolvida baseada em 3 princípios básicos do Zero Trust. Tá? Então, nós não fomos depois adequados a esse modelo, nós já nascemos assim, tendo em conta... Primeiro, validar para depois autenticar. Então, quando nós falamos lá no início da nossa arquitetura de validar a identidade, SPA, nós estamos controlando a movimentação norte-sul, né? Não confiamos em ninguém, primeiro validamos para depois autenticar, o contrário de estratégias de acesso legadas que nós temos hoje em dia. Quando nós falamos de revalidar continuamente, né, a postura de segurança, o risco que esse usuário
está representando durante a jornada de acesso, nós estamos falando do pilar do Zero Trust de verificação contínua de confiança. Não é porque eu era confiável de manhã que eu continuo sendo agora. Então, nós revalidamos isso continuamente durante todo o ciclo de acesso. E, para finalizar aqui, privilégios mínimos. Eu acesso aquilo que eu devo acessar, não podendo me movimentar lateralmente dentro da rede e enxergar aplicações e dados que não são permitidos para a minha identidade e a minha função dentro da companhia. Bom, muito obrigado pelo espaço. Espero que, caso vocês tenham alguma dúvida, possam nos buscar ali. Foi um prazer poder compartilhar um pouquinho esse caso de uso com vocês. E até a próxima, pessoal.